Deputado Aventureiro fazendo mais um vídeo para a série Aposentado em Portugal. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa semana aí no Brasil, semana marcante aí do Brasil, que começou com o incêndio do Museu Nacional, aí culminou aí às vésperas do feriado com a tentativa de assassinato, vamos dizer assim, de um candidato à presidência da República, e que isso interfere na sua vida aqui em Portugal. Então, sobre esse assunto, vem comigo. Bom, pessoal, começando esse assunto falando sobre o incêndio do Museu Nacional, né? Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes no Museu Nacional, visitar o acervo lá do Museu Nacional, me impressionava com as múmias lá, né? Do meteoro de Bendegó, que era o ponto alto da visita ao museu, era justamente, na minha opinião, era justamente esses dois, além do palácio em si, né, histórico, né, que reis, imperadores viveram ali, mas o Bendegó, o meteorito de Bendegó e a múmia do Museu Nacional era realmente o que cativava as pessoas. Fui lá algumas vezes na minha escola, né, que levava a gente lá, e também depois de adulto, levando parentes que vinham visitar o Rio de Janeiro, né? É óbvio que o Museu Nacional não tem comparação com o Museu do Louvre, em Paris, com o Museu do Prado, em Madrid. Mas era o nosso principal museu, era o nosso museu, era o patrimônio nacional e que merecia, né, ser preservado, né? Merecia ser preservado, era a nossa cultura, era a nossa história, e não a nossa história, a história mundial estava ali, né? Tinha acervo egípcio, acervo maia, enfim, estava nossa história, a história mundial estava ali naquele museu, que foi infelizmente perdido por falta de responsabilidade, né? Por que eu digo falta de responsabilidade, pessoal? Na minha opinião, porque dinheiro tem. Dinheiro tem. O governo tem dinheiro. Se empresta 5 milhões para Cláudia Leite fazer show, se empresta 2 milhões pro José Dirceu fazer um livro, né? Então, tem. Dinheiro tem. A Lei Rouanet. Ah, não, mas a Lei Rouanet é do Ministério da Cultura, o Museu Nacional é do Ministério da Educação. Mas uma simples portaria ministerial trocava esse dinheiro, enfim, tirava esse dinheiro do Ministério da Cultura e botava para o Ministério da Educação e dava os recursos necessários para o Museu Nacional. Então, não foi falta de dinheiro, foi falta de gestão, né? Essa é a minha visão. Muita gente falando aí que não, porque o Temer, o limite, né, o teto do gasto, por isso que incendiou. Teto do gasto, todo mundo tem teto de gasto. Mas assim, vou explicando, né, o teto do gasto. O que é o teto do gasto? Você não gastar mais do que você arrecada. Você faz isso com o seu salário. Você gasta mais do que o seu salário pode pagar? O teto do gasto é simplesmente você gastar o que você arrecada, né? Em palavras simples, né? Então, quem defende o fim do teto do gasto, na verdade, defende que você entre um cheque especial, que você se endivide e depois você não consiga pagar, né? Então, o teto do gasto o teto de gasto é uma coisa muito boa para o país, é muito importante para o país, que vincula o gasto à sua arrecadação. Se a arrecadação subir, o teto sobe, né? Se o Brasil começar a crescer, se o Brasil começar a receber investimento, começar a gerar emprego, começar a gerar renda, começar a arrecadar mais, esse teto vai subir, né? Então, muita gente não sabe disso e fica falando besteira na internet que a culpa do Museu Nacional é o teto do gasto, que limitou o investimento no Museu Nacional. Não foi o teto do gasto. Foi falta de gestão, falta de responsabilidade, falta de investimento. Dinheiro, recursos financeiros o Brasil tem. Ele é mal empregado, né? Não construímos estádio da Copa? Não fizemos Olimpíada, investimento em Olimpíada, né? Não liberamos recursos da Lei Rouanet para vários artistas que já são consagrados. A Lei Rouanet tem que ser para aquele artista de rua que está ali, precisa fazer um show, precisa fazer, ele que não tem dinheiro. Não para Cláudia Leite, que já tem dinheiro. Não para outros artistas que já têm dinheiro. Cláudia Leite, não tem nada contra a Cláudia Leite, não, né? Até gosto da música dela. Só dou dando simplesmente um exemplo, né? Até Luciano Huck recebeu recurso da Lei Rouanet, né? Pelo que vi na imprensa. Tudo isso eu vi na imprensa, tá, pessoal? Vi na imprensa aí do Brasil. Tá bom? Então, o Museu Nacional realmente foi uma
grande perda para o Brasil, uma grande perda. O Brasil não merece isso, não merece essa perda, né? Então precisamos escolher presidentes e pessoas que se preocupem com a gestão do patrimônio público, tá bom? E falando aí, e a semana culminou com a tentativa de assassinato aí de um candidato à presidência da República, né? Então a gente vê nitidamente que embora a imprensa não divulgue, mas a tentativa de assassinato teve um cunho político, eu não tenho dúvida disso, teve cunho político, né? Não foi o cara não é maluco, o cara é um radical, né? E que tentou assassinar um candidato a presidente da República por discordar desse candidato, né? Então, daí nós já vimos como o Brasil está extremamente polarizado, extremamente radicalizado, radicais de ambos os lados. Isso aí nós temos que cortar isso aí, né? Essa radicalização de ambos os lados, tanto de esquerda radical como a direita radical, ela não pode existir, não deve existir, né? E nós temos que manter nossas instituições democráticas funcionando, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ah, Luiz, mas eu estou morando em Portugal, não quero saber, o que eu tenho a ver com isso? Não tem a ver, se você é aposentado aí no Brasil e mora em Portugal, você tem que acompanhar a política do Brasil, você tem que efetivamente fazer valer o seu voto, votar, influenciar parentes no Brasil que votem, né, porque você depende de recursos do Brasil. Se o Brasil quebrar, o aposentado que está aqui em Portugal quebra junto. Você tem dúvida disso? Um exemplo disso é a subida do euro aí, do dólar, que está prejudicando muitos aposentados. Então isso aí é só um exemplo. Se o Brasil quebrar, degringolar, virar Venezuela, você quebra junto, meu amigo, aqui em Portugal. Você quebra. Então é importante que nós, que vivemos de rendimento aqui em Portugal, rendimentos oriundos do Brasil, que nós participemos da vida política do Brasil, que a gente vote em presidente, que a gente vote, influencie nossos familiares que estão no Brasil, amigos que estão no Brasil, a votarem em deputados, senadores, governadores, prefeitos, presidentes, que realmente tenham comprometimento com o Brasil, né? Comprometimento com o Brasil, não comprometimento com o poder, né? Nós vemos nitidamente que grupos, falando português, claro, grupos de esquerda, eles não têm comprometimento com o Brasil, comprometimento com o poder. Quando você vê um grupo defendendo um presidiário acusado de corrupção, que foi julgado por diferentes juízes em 4 instâncias, e mesmo assim eles não admitem, não cumprem a lei, você vê que não é um partido político, é um bando que não quer cumprir a lei vigente, a lei prevista, né? A partir do momento que foi julgado, foi condenado, acabou, né? Acabou, não existe mais o caso de você ficar. Você pode fazer, logicamente, recorrer, fazer recurso, recorrer, mas o cara, ele é presidiário, segunda instância, é o que está na lei, né? E a gente vê Lula livre, né? Golpe, enfim, né? Então, quem tem um pouquinho mais de discernimento sabe que não tem prova, né? Então, quando a gente vê isso aí, que pessoas querendo prova que o Lula tenha recebido dinheiro, que o apartamento é dele, não sabe que ele está sendo julgado justamente por corrupção e lavagem de dinheiro. Ou seja, não tem uma prova escrita, né, uma transferência na conta dele ou o apartamento no nome dele. É justamente por isso que ele está sendo julgado, lavagem de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas todas as provas levam a uma conclusão de que ele foi beneficiado com recursos de empreiteiras, né? Então infelizmente é isso que está acontecendo no Brasil, e infelizmente algumas pessoas demoram a entender isso e partem para a radicalização, né, de um candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas e que é contra toda essa, literalmente contra toda essa situação que se encontra no país e literalmente contra
a situação, né, que está aí, tem um posicionamento bastante firme de direita, né, vamos dizer assim, né. Nós temos que respeitar, né, eu acho que qualquer radicalização é errada, é ruim, né. Eu acho que os partidos de esquerda, muita gente fala que o partido de esquerda tem que acabar, não, eu acho que o partido de esquerda tem que existir. É bom ter uma contrabalança, né? Porque às vezes essa contrabalança faz com que você se mantenha numa linha central, né? Então tem que ter o cara de esquerda, tem que ter o cara de direita. Eu sou a favor disso, né? Para que a gente mantenha a linha central. O que aconteceu foi que a esquerda foi muito para a esquerda, né? O Brasil foi muito para a esquerda e justamente por existir pessoas de direita, ó, vamos botar a linha central. Vamos botar o país nos eixos. Do jeito que o país está, não dá, né, pessoal? Do jeito que o país está, não dá. Muitos direitos e poucos deveres. Né? Muitos direitos e poucos deveres. Vai estar o caos. Exemplo disso é a Venezuela. Né? Vou compartilhar com vocês, só para terminar o vídeo não ficar muito grande, uma experiência que eu tive com um oficial das Forças Armadas venezuelana. Eu fui fazer simulador, isso foi em 2010, se eu não me engano. Fui fazer simulador nos Estados Unidos e esse oficial era coronel da reserva, coronel general da reserva da Força Aérea Venezuelana e estava nos Estados Unidos trabalhando, né? Que ele saiu, ele tem, como é que se diz, pediu asilo político nos Estados Unidos e por ele ser piloto 60-30 e tudo, conseguiu um emprego na CAI. Como instrutor de simulador de 60-30. Eu fui lá fazer, ele, não, coronel da Força Aérea, eu sou da Força Aérea Brasileira, eu sou coronel da Força Aérea Venezuelana, e começamos a conversar, logicamente, sobre política, sobre Venezuela. Isso em 2010, ele falou que a Venezuela vai quebrar. Venezuela vai quebrar. Por quê? Porque é todo mundo de esquerda, todo mundo apoia um governo estatizante, um governo que se mantém no poder através de subsídio para o povo, e ninguém está vendo isso. Aí eu sou um dos poucos que discordo dessa situação. E sou perseguido, fui perseguido. Foi perseguido pelo Chaves, por isso que ele pediu asilo político nos Estados Unidos. Isso em 2010 ele falando que a Venezuela ia acabar, ia virar uma ditadura comunista e ia quebrar o país. E naquela época, em 2010, a gente não tinha, a Venezuela não estava na situação que está agora, né? E realmente, aí 8 anos depois, estamos aí, a Venezuela totalmente quebrada, né? Totalmente o povo fugindo da Venezuela porque não tem condições de morar lá, não tem condições de viver lá. E agora que o povo acordou, né? A Venezuela acordou agora, que a situação da Venezuela, a estatização, né? O excesso de estatização da Venezuela, o excesso de como é que se diz? De compra, né? De ajuda, né? do governo, quebrou o país. E agora o país não consegue sair da situação que está tão cedo, né? Tão cedo. Então é isso que eu não quero para o meu país, é isso que eu não quero para o Brasil. Por isso que nós, aposentados aqui em Portugal, quem vive de rendimento aqui em Portugal, que depende de rendimento do Brasil, temos que estar sim envolvidos, né? Atentos o que é o que acontece no Brasil, fazer voto, influenciar nossos parentes, familiares, para que votem em pessoas comprometidas com o Brasil, não comprometidas com um projeto de poder. É isso que eu tinha que falar para vocês, pessoal. Tudo de bom. Bom domingo aí para vocês. Aqui em Coimbra tá um pouco, tá friozinho, tá 17 graus, tá um tempo meio nublado, né? Espero que vocês tenham tido um bom feriado aí no 7 de setembro aí no Brasil. Tá bom? Saúde e paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.